governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa um novo projeto tratando sobre as taxas do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. A proposta é de redução significativa dos preços de 12 serviços oferecidos pelo órgão, além de garantir a devolução do dinheiro de quem já pagou a taxa de licenciamento junto ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Essa é apenas mais uma mudança anunciada pelo governador Eduardo Leite, que segue com a sua agenda de reformas mesmo em meio à pandemia de Covid-19, e dessa vez ela terá impacto direto no bolso dos motoristas. Uma das alterações diz respeito ao Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, o CRLV, que nada mais é do que um documento que atesta que um veículo está liberado para circular nas ruas. Hoje, o seu valor é de R$ 94,69, isso para veículos com menos de 15 anos. Já para aqueles com mais de 15 anos, o preço é de R$ 66,70. Pela proposta, a taxa teria um valor único de R$ 66,70 em 2001 e passaria em 2022 para R$ 85,22, sendo corrigido pela unidade padrão fiscal nos anos seguintes. Então, antes de mais nada, é importante destacar que não é uma matéria fácil para o governo enfrentar um tema que tem um primeiro problema, que é da legalidade que foi questionada de se ter taxas diferentes em função, por exemplo, da idade dos veículos e da capacidade do motor desses veículos. Como a taxa deve remunerar o serviço que é feito, o serviço da transferência, o serviço da emissão de um documento, enfim, ela remunera o serviço independentemente de ser para um carro com uma capacidade do motor, ou menor capacidade, ou com uma menos idade. Com esse corte na taxa do CRLV, a estimativa da Secretaria da Fazenda é de redução de cerca de 11 milhões na arrecadação deste ano, o que vai gerar impactos também em outras áreas. Esse projeto foi encaminhado em regime de urgência, o que implica uma votação em até 30 dias. Por acordo, entretanto, a aprovação deve ocorrer uma ou 2 semanas depois dele ser protocolado. É sobre isso que nós falamos aqui no Direto ao Ponto. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Eu sou Eric Halp e a nossa convidada é Maureen Xavier, editora de política do Correio do Povo. Maureen, bem-vinda. Olá, Eric, ouvintes, tudo bom? Voltamos? Pois é, voltamos. E para a gente começar, eu queria tocar em um assunto prévio a essa questão da mudança nessas taxas. Nós já tivemos uma tentativa no ano passado que não deu certo, também tivemos aí nesse meio tempo um imbróglio judicial. O que aconteceu? Conta pra gente, por favor. Nesse momento ocorre uma segunda tentativa do governo do estado de reavaliar e acertar essa questão das taxas do DETRAN, né? Um projeto inicial foi enviado no ano passado, a Assembleia Legislativa acabou não dando tempo de votar, em especial por causa do projeto que tratava das alíquotas do ICMS e que acabou embolando um pouco as sessões ali no final do ano. E agora a gente tem, no início desse ano, uma nova tentativa do Executivo ao encaminhar esse projeto. O que acontece? Na explicação que o governo do estado deu ontem por meio, né, da apresentação feita pelo governador, é que assim, o modelo que existia, né, no Rio Grande do Sul, ele tinha 2 características. Uma, que era a questão da necessidade de unificação dos valores das taxas. Por quê? Porque nós vamos ter, tanto na questão do licenciamento, né, do CRLV, como propriamente da questão da transferência, né, quando a gente passa um veículo ou registra o veículo no nome do motorista, elas tinham variações. Elas variavam principalmente de acordo com o modelo, o ano
e né, a capacidade do veículo. Então, assim, tu tinha pessoas que pagavam diferentes valores e agora, com esse projeto, há uma unificação. Então, por exemplo, assim, no caso desse próprio licenciamento, né, que é uma questão paga todos os anos, a gente tinha pessoas que pagavam 66,70 para veículos mais antigos, né, e 94,69 para os carros mais atuais. Isso deixa de valer e passa a valer uma tarifa única, né, que vai ficar, por exemplo, nesse primeiro ano, que é 2021, em 66,70, para garantir uma fase de transição, né, e no ano que vem ela passa a ser 85,22. Então, dessa maneira, o governo vai impactar, né, positivamente, vamos dizer assim, sofrerão redução de valor a maior parte da frota. Né? O governo estima aí que vai ser cerca de 70% da frota vai ser beneficiada pagando menos. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os documentos do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e o Certificado de Licenciamento Anual, o CLA, eles seriam exclusivamente digitais a partir deste ano. Como que esse fim do papel moeda dos documentos se relaciona com essas mudanças propostas pelo governo do Estado? Dentro desse contexto, a gente vai ter um outro ponto, né, que gerou discussão e gerou muitas dúvidas no ano passado, que é o quê? Também com uma base em decisões nacionais, a gente para de ter, né, o documento do licenciamento, que é esse que o pessoal paga no final do ano, junto com o IPVA. Ele sempre foi emitido em papel moeda, né, como um documento oficial, como uma carteira de identidade, e também ele era enviado pelos Correios. Isso acontecia algum tempo depois de feito o pagamento. Isso foi decidido que não é necessário, né, mais a emissão do documento digital, as pessoas podem fazer, inclusive, a impressão, mas no momento que adota esse documento digital, as pessoas, vamos dizer assim, a grande maioria passou a achar que, assim, bem, se não precisa mais imprimir, isso é tudo digital, por que eu vou ter que pagar uma taxa tão elevada? Isso o governador, né, dispensou um tempo bem elevado ontem nessa explicação, que, na verdade, não se trata de não ter um serviço, que, na verdade, há, sim, um serviço que é realizado e prestado, né, há uma estrutura que confere esses dados, que emite o documento, mesmo que fisicamente ele não aconteça. Além disso, a gente tem uma parte dos valores que são arrecadados, que são emitidos para fundos, né, de aparelhamento e de atualização tecnológica, que também acaba sendo a emissão. Então, está tendo essa mudança, ela impacta diretamente, como eu havia comentado, duas taxas, que são as mais, vamos dizer assim, importantes, né, no dia a dia do cidadão. Maren, como você mencionou, isso não tem impacto só no bolso dos motoristas, né? Porque a gente sabe que atualmente 10% do recolhimento do CRLV é destinado ao Fundo Especial de Segurança Pública, o FESP. O que a proposta prevê para essa questão de distribuição dos recursos, tendo em vista que a gente vai ter uma diminuição da arrecadação? Sim, vai ter uma redução na arrecadação e para fazer esse ajuste o governo fez algumas atualizações. Por exemplo, no caso do RLP, que atualmente é cerca de 10% do valor, ele vai sofrer um aumento, ele vai para 30%. Né? O que tu pontuaste muito bem. O governo está, né, está abrindo mão de uma receita. Esse é um ponto que pode ser analisado. Por quê? Porque quando tu tem essa arrecadação, ela acaba sendo compartilhada. Né? O valor, ele acaba sendo recolhido do cidadão, e acaba entrando, né, na estrutura pública. E essa foi um ponto, né, que o governador ressaltou muito. Por quê? Porque, segundo ele, a arrecadação ele tem que vir dos impostos. Impostos, por exemplo, o ICMS, né, o próprio IPVA, e não por taxas que acabem, né, elevando e gerando uma arrecadação para financiar outros serviços, outras coisas, como historicamente tem acontecido no Estado. Essa foi a manifestação do governo. E foi muito contestado. Contestado não, ele foi muito questionado,
né, exatamente sobre nós temos um Estado com uma situação financeira delicada que, de repente, está abrindo mão. O governo entende que, nesse momento, diante de outras reformas que foram feitas, e a gente já falou muito delas sobre aqui reforma da Previdência, a própria questão da manutenção do ICMS no final do ano passado por mais esse ano. Então, quer dizer, tem muitas mudanças que foram feitas que, na avaliação do governo, elas permitem. Ontem mesmo eu estava verificando esses valores, porque com essas duas reduções que o governo está propondo, tanto no CRLV como também na questão da taxa do registro, o governo deve aí ter uma redução de arrecadação de cerca de 271 milhões por ano. Né? Isso são dados projetados pela Secretaria Estadual da Fazenda. Por quê? Porque o governo acha que, por exemplo, com as taxas mais baixas, vai haver uma regularização maior, principalmente no que tange a questão do registro do veículo, porque muitas vezes é um serviço que não é feito exatamente por causa do valor das taxas. Então, o governo acredita que, pelo menos dessa maneira, vai aumentar, vai permitir que haja uma regularização maior, cobrando menos também. Então, acaba sendo benefícios de todos os lados. E só para a gente fazer uma comparação, o ano passado, 2020, né, já teve os impactos da questão da reforma da Previdência dos servidores civis. Foi aquela aprovada lá no início do ano passado, mesmo naquela convocação extraordinária que teve, que gerou aí uma redução de mais de 200 bilhões. Então, acaba sendo um ajuste. Né? Tu abre mão de um lado e acaba aumentando a arrecadação do outro, tu consegue fazer esse equilíbrio. É um pouco disso que o governo tem apostado nessa redução. Mas, sim, são reduções bem, vamos dizer assim, relevantes, né? E que vai ter um impacto no bolso, né, do consumidor, e isso é muito importante. Claro, que a gente também aqui tem que lembrar, e eu acho que é importante um ponto, que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, que participou, né, da apresentação, e ele contou muito bem, e que a gente fala muitas vezes do motorista, né, propriamente dito, pensando eu e tu, pessoa física, né, mas tem uma outra questão que, assim, todas essas taxas, elas impactam na logística do Estado, né, então nós temos aí a própria questão de frotas dos veículos leves, né, que se chama de motos, de carros, mas nós também vamos ter dos veículos pesados, ônibus, micro-ônibus, né, caminhões que vão estar sendo beneficiados. Nós fizemos, e está disponível no site do Correio do Povo, uma simulação de como fica, né, o antes e depois, né, no caso dessas taxas e desses registros de quanto custa hoje, e com essa questão da tarifa única vai ficar. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de ônibus, né, que os ônibus novos, com menos de 4 anos, chegam a ter tarifas de mais de R$1.000, e que agora passam a ter uma tarifa única, por exemplo, de R$149 na transferência do veículo. Então, é um impacto que vai afetar vamos dizer assim, vários segmentos, né, da logística do Estado. Maren, quando você mencionou no começo da sua resposta que já teve alguns questionamentos em relação a essa diminuição, esses questionamentos, essas pressões sobre o governo, ela vem de quem? Qual é a parte que não ficou muito satisfeita com isso? São partidos de oposição ao governo? São entidades? Já pode ser algum indicativo de que a gente pode esperar na votação na Assembleia Legislativa? O que dá para notar é que, assim, o que aconteceu o ano passado, tá, para nós pegarmos como referência. A principal crítica foi, se o documento passou a ser digital, por que a tarifa já ia ter uma redução no projeto que o governo encaminhou ano passado, ponto. Mas a principal questão era, por que a redução não é maior? Por quê? Né? Se o documento já não vai mais ser impresso, olha o custo que vai ser economizado, não é possível que o governo economize mais? Esse foi um questionamento que foi muito feito no final do ano passado, quando esse projeto foi enviado à Assembleia. Por quê? Porque se a gente for pensar assim de uma maneira lógica, né, parece ser bem simples. Bem, não tem mais emissão de documento, não vai ser mais enviada pelo correio, olha quanto que vai ter de economia. E o que o governo pontuou e reforçou muito ontem
é o quê? Não é só o documento, né? É toda uma estrutura que existe para fazer, né, a avaliação dos dados, que existe para poder certificar esses dados, e que esse documento realmente tenha validade. Então, não é apenas isso. E muito se foi questionado, tá, mas e como é que se chegou nesse valor e poderia ser feito, né, uma redução mais acentuada, e isso foi pontuado por alguns deputados, inclusive na apresentação de ontem, porque, né, parece assim, brotou um número, e daí o governo fez, nessa apresentação, ele apresentou que, por exemplo, assim, nessa questão do CRLV, foi, na comparação com outros estados, as taxas do Rio Grande do Sul vão ficar muito mais baixas. Então, existe vamos dizer assim, um entendimento coletivo de que os valores são altos, né? E que o governo tentou apresentar que, na prática, eles não são altos. Eles estão relacionados a uma estrutura, e como eu citei antes, teve essa questão, por exemplo, dos 10 que passaram a ser 30, no caso dos repasses para o fundo, que vai impactar, né, que vai dar uma mordida, né, nesses valores arrecadados. Mas essa explicação não significa que não sofrerá contestações na Assembleia Legislativa durante os debates, não significa que, por exemplo, ontem mesmo foi apresentado pelo deputado Sérgio Turra, que levantou essa questão, que tinham projetos que estavam em tramitação e que previam a isenção, né, em alguns grupos, dessa taxa de licenciamento. E o governo disse, olha, o que a gente está fazendo é botar todo mundo junto e poder reduzir o valor, né? Ao invés de ter uns que pagam mais, uns que pagam menos, tu coloca todo mundo e tenta ter uma taxa. Tanto que, por exemplo, no caso do licenciamento, se pegou a menor taxa que tinha, era essa de 66,70, que é dos veículos com mais de 15 anos, então se pegou, né, todas as taxas que tinham disponíveis, pegou o menor valor e colocou. E sim, acredito que terão alguns segmentos que vão tentar, daqui a pouco, ter um resultado, ter uma redução melhor, ou daqui a pouco, pelo menos, ter um detalhamento maior de como é composta essas taxas. Acho que é importante também a gente lembrar, né, que taxa do Detran sempre foi algo, né, sempre é algo de muitos questionamentos, de muitas críticas. A gente tem o próprio serviço para a concessão da primeira carteira de motorista, para reavaliação. Então, não acredito que vai ser tão simples assim. Provavelmente terão alguns questionamentos aí nos próximos dias. E por falar em próximos dias, Maureen, quais são as expectativas de votação desse projeto na Assembleia Legislativa? Quando isso deve acontecer? Então, acho que é importante a gente lembrar duas situações. Uma, o projeto, primeiro, não foi votado no ano passado. Ao tomar posse, no dia 3 de fevereiro, o presidente da Assembleia afirmou que ele ia pedir celeridade, em função de que ele tem um impacto efetivo, essa medida. Independentemente se a gente for questionar se as taxas poderiam ser menores das aplicadas, independentemente dessa discussão, ela tem uma prática efetiva. Por exemplo, vou perder um carro para ti, vou trocar a titularidade, né? Mudar o registro. Se eu sei que esse projeto está na Assembleia, eu vou esperar para ver como que será para poder usar as novas taxas. Parece, né, óbvio, para não dizer outra coisa. Então, quer dizer, é um assunto que requer uma urgência da sociedade, se a gente for pensar por esse ponto. Além disso, naquele caso das pessoas que, por exemplo, pagaram o CRLV mais caro, vão poder descontar, vão ter o ressarcimento desse valor, porque ele vai passar a valer em 2021. Perfeito. Então, temos esse cenário. O presidente da Assembleia, então, assumiu querendo dar prioridade. Isso era uma expectativa de que ia ser votado ali nas primeiras semanas, nas 2 primeiras semanas do mês de fevereiro. O governo optou por pegar o projeto novamente, fazer uma atualização de redação, inclusive, e encaminhar novamente. O que aconteceu na noite de quarta-feira, esse projeto já chega com pedido de urgência, quer dizer, para ser analisado em 30 dias, porém já há uma manifestação, né, nos bastidores, de que não precise
ser esperado que esses 30 dias não serão necessários. Então, a gente deve ter, na terça-feira da próxima semana, quando os líderes vão se reunir para discutir a pauta, e daqui a pouco desse projeto já entrar na própria pauta da semana que vem, ou na próxima, que seria na primeira semana de março. Então, não, desculpa, na primeira semana de março, que é a semana que vem. Esse mês de fevereiro, que é curto, Está acabando. Não, exato. Então, já entrar na semana que vem, que é a primeira semana de março, ou no máximo na segunda. Importante lembrar que na segunda semana de março a gente já tem projetos daquele pacote apresentado pelo governo nos primeiros dias de fevereiro, já trancando a pauta, entre eles o próprio projeto da reforma da Previdência dos Militares, que é um outro assunto. Então, daqui a pouco há, sim, a possibilidade de ser votado na própria semana que vem, esse projeto, diante da relevância, como a gente já falou aqui. Maureen, muito obrigado pela participação aqui conosco. De nada, eu que agradeço a oportunidade, e aproveitando que está ali no site do Correio do Povo, a gente vai botar o link, né, na matéria aqui do podcast também, onde tem ali os detalhes, né, de como são as tarifas, de como ficam pelo projeto. Acho que é bem importante alertar para a gente, os próprios cidadãos, poder imaginar como é que vai impactar no seu bolso essas mudanças. É isso aí. E por hoje, o Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Haupt e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.